Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa entrevista. Vai ser uma conversa com o deputado estadual Bruno Souza sobre um assunto muito importante que é a educação domiciliar. Aqui em Santa Catarina ainda a gente escuta pouco, se ouve pouco falar sobre isso. Mas no Brasil já a estimativa é que cerca de 6 mil famílias fazem a educação domiciliar. O deputado já entrou, eu vou chamar ele para conversa. Aqui. Vamos ver. Olá, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, deputado? Tudo certo. Muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse tema que, para mim, é tão importante, é tão caro para mim. Então, muito obrigado pela oportunidade de conversarmos. Ok, muito obrigada, deputado. E olha, eu preciso dizer, deputado, que aqui na região oeste de Santa Catarina, a educação domiciliar é um tema que ainda não é muito falado. Ainda não se é muito debatido sobre isso. No entanto, eu tenho visto que em outras regiões aqui do estado, e também, deputado, eu vou ajustar minha câmera aqui. Aí, isso, acho que agora está melhor. Está melhor? Para mim, tá ótimo. Tá, então tá. Deputado, então eu tenho acompanhado em suas redes sociais que você tem defendido muito e tem trabalhado muito sobre essa temática. No restante do Brasil e aqui em Santa Catarina, muitas famílias já praticam a educação domiciliar. E por causa disso tudo, você apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa para regulamentar a educação domiciliar aqui no Estado. Mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é a educação domiciliar. E hoje, nós temos a Constituição Federal que diz que somos livres. No entanto, também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que toda criança deve estar matriculada numa escola. Então, deputado, como que é isso? Explica para nós um pouquinho, então, o que é a educação domiciliar e como que está hoje essa questão da lei. Bom, a educação domiciliar nada mais é do que um exercício de um direito, de uma liberdade da família. Se nós partimos do pressuposto de que é a família que tem a tutela da criança, é a família que deve ser responsável pelas decisões familiares, então a criança é de responsabilidade da família. Quem pensa diferente geralmente tem uma visão mais estatal, acredita que a criança é, de alguma forma, propriedade ou está sob a tutela do Estado. Não é essa a visão que eu tenho. Eu entendo que as crianças têm a família tem a primazia sobre os interesses da criança enquanto ela não é responsável ainda por ela mesma. E a educação domiciliar é uma opção da família. Não é uma opção que é para todos, não é uma opção que é escalável, ou seja, nós não vamos substituir a educação tradicional pela educação domiciliar. Isso não vai acontecer, não é isso. Acontece que existem famílias que fizeram e fazem a opção pela educação domiciliar. E uma vez que essas famílias fazem essa opção, que eu ressalto, não é nem de perto a opção mais fácil para essa família. Mas essas famílias que fazem essa opção, elas devem sim ter o seu direito respeitado. Nós não podemos perseguir uma família porque elas escolheram fazer educação domiciliar. Isso para mim não faz sentido. Eu não consigo conceber esse tipo de mundo, onde porque eu não gosto de algo, então eu aponto para o meu vizinho e digo, você não pode também. E na prática é isso que a gente faz quando nós queremos proibir a prática. Quando nós queremos proibir a prática, nós simplesmente falamos: eu não quero, eu não gosto, então eu quero não quero que o meu vizinho faça. E isso eu não posso permitir. Quando eu era vereador ainda, eu entrei em contato com um casal de pais educadores que, por coincidência, os dois pais ainda eram professores da rede municipal e estadual. E esses pais, eles eram perseguidos porque faziam a educação domiciliar com seus filhos. Ou seja, eles poderiam educar os filhos dos outros, mas não poderiam educar seus próprios filhos. E aquilo me pareceu um abuso, uma perseguição do Estado contra indivíduos que crime nenhum tinham cometido. E assim entrei, comecei a defender a pauta
quando me tornei deputado estadual, é competência dos deputados estaduais legislarem sobre educação, de forma complementar à legislação federal. E quando me tornei deputado, foi o primeiro projeto que eu apresentei, eu acredito, lá em fevereiro de 2019. Uhum. Deputado, você fala muito em perseguição. O que tipo de perseguição acontece? Você estudou muito sobre a educação domiciliar para apresentar esse projeto de lei. O que tem acontecido, deputado, aqui no Estado com os pais que decidem? Não, não vou matricular meu filho numa escola. Eu, enquanto família, tenho condições de educá-lo em casa, até mesmo de contratar um professor particular. O que tem acontecido com essas famílias quando você fala em perseguição? Varia muito de qual a jurisdição que nós estamos, de qual cidade. Porque dependendo da cidade, nós temos a promotoria da cidade, que tem um promotor que tem um determinado comportamento mais ativista contra a educação domiciliar, e tem outros já não, que entendem e têm uma visão mais de respeito às liberdades da família. Então, dependendo de qual é a promotoria, quem exerce a promotoria na cidade, nós temos diferentes abordagens. Nós temos desde promotores que, como eu falei, defendem a liberdade da família, então não incomodam essas famílias, até promotores que veem a educação domiciliar como algo realmente extremamente exótico e que não deveria acontecer, e que se essa criança estiver longe da escola, ela vai estar entregue ao abandono intelectual, vai estar entregue sem a possibilidade de interagir com outras pessoas, ela vai perder socialização, que obviamente são todos mitos. Nada disso condiz com a realidade, e é apenas fruto, literalmente, de um preconceito. Um conceito pré-concebido sobre o que é educação domiciliar. Quem conhece a educação domiciliar, quem vai atrás, quem estuda, quem conhece, quem conversa com as famílias, sabe que não tem nada disso. Então, o que acontece é que, às vezes, nós temos promotores que são mais ativistas nesse ponto de vista, e aí eles desde processar por abandono intelectual, até obrigar os pais a fazerem o que não querem, a matricular a criança na escola, e a criança, a contragosto, faz isso, ao contrário da vontade da família. Isso para mim é tão invasivo, é algo tão errado. Nós entrarmos porta dentro da casa de uma família que nós não conhecemos e obrigarmos eles a fazerem o que nós achamos certo. Isso é tão invasivo. Mas é isso que acontece. Santa Catarina é o estado onde tem proporcionalmente o maior número de famílias educadoras do Brasil. E também é o estado onde nós temos, infelizmente, a maior perseguição às famílias educadoras no Brasil também. Então é contra isso que eu luto, contra essa perseguição. Nós temos que respeitar as opções alheias. Nós falamos muito em tolerância nos parlamentos, no executivo, na política, e nós não exercemos a tolerância com determinadas escolhas familiares. Eu não entendo. Tolerância só para aquilo que você gosta. Não existe tolerância para aquilo que você não gosta. Ou seja, é o próprio contrassenso do que significa tolerância. Deputado, me ajuda a repassar uma informação, se eu estiver correta, pelo que eu pesquisei. Hoje a educação domiciliar ela é legalizada em países como os Estados Unidos, Áustria, Bélgica, Canadá, França, Austrália, Portugal, Rússia, Itália, Nova Zelândia, e além de outros países, não é mesmo? O que difere a lei desses países com a nossa lei brasileira, deputado? Bom, o que difere primeiro esses países de nós é que esses países eles têm uma tradição de respeito às liberdades individuais muito maior do que a nossa, né? O Brasil não é um país livre. As pessoas, eu acho engraçado, se espantam quando eu digo isso, mas nós não somos um país livre. Nós estamos lá no final do índice de liberdade, nós estamos entre os últimos países. O índice de liberdade global, ele mede 168 países, e nós estamos na posição 142 ou 144, não, agora me confundo. Mas nós estamos lá atrás, ou seja, a Arábia Saudita é um país mais livre que a gente, economicamente, pelo menos falando. Então, nós não temos uma grande tradição de respeito às liberdades individuais. Esses países têm. Os Estados Unidos, basicamente, é um país com uma ampla tradição de respeito às liberdades individuais. Nesse momento, tem 2 milhões esse momento até a pré-pandemia, né? Antes da pandemia, no momento pré-pandêmico,
nós tínhamos cerca de 2 milhões de crianças ou jovens fazendo educação domiciliar. Em algum momento do seu ensino, em algum ano, em algum momento, fizeram educação, optaram pela educação domiciliar. Então é uma prática muito disseminada em países assim, sendo os Estados Unidos, claro, a grande referência, porque é onde onde essa prática é mais comum. Então, como eu falei, países com pouca liberdade proíbem a educação domiciliar. Países com mais liberdade, eles permitem a educação domiciliar. Uhum. Deputado, e na sua experiência em contato com as famílias que praticam a educação domiciliar aqui no estado, o que elas relatam? Normalmente são os próprios pais que estudam, se especializam, vão atrás de conteúdos didáticos para poder repassar isso para os filhos, para as crianças. Como que é? Normalmente, aqui em Santa Catarina, porque existe também um movimento, uma associação, eu não sei se é com essa nomenclatura, mas de pais que defendem a educação domiciliar. Como que eles se preparam, deputado? Então, nós temos desde pais que realmente eles vão lá e eles integralmente se responsabilizam pela educação dos seus filhos, até pais que contratam tutores, e hoje em dia existe uma ampla gama de material de apoio e vai aumentar muito mais. Quando nós regularizarmos a prática, isso vai aumentar ainda mais. E é muito curioso, porque tem muitos professores que são contrários à educação domiciliar. Eu não entendo muito bem por quê, porque zero emprego vai ser perdido na educação tradicional. Ninguém vai perder emprego na educação tradicional. Não tem como a educação domiciliar. Você acha que não tem esse risco, deputado, de perderem empregos? De A jeito classe dos professores já tem essa história longa de luta e tal. Não tem esse risco. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque fazer educação domiciliar é muito difícil. O pai que escolhe fazer educação domiciliar, ele muda toda a sua vida. Ele muda o seu cronograma. Ele geralmente, ele não consegue fazer outra coisa além de educar o filho. Então, o pai que faz essa opção, o pai ou a mãe que faz essa opção, ele muda toda a sua vida para dar educação aos seus filhos. Então, não tem, isso é muito difícil de ser feito. São pouquíssimas famílias que podem fazer isso. Então, não tem nem dúvida que isso não vai mexer em nenhum emprego na educação tradicional. Mas o que vai acontecer, sem dúvida, é nós termos mais empregos como tutores. Isso sim. E esse mercado vai sim se ampliar. A gente vai ter a necessidade de mais tutores. Então, os professores terão até mais opções de emprego. Então é isso que vai acontecer. Nós teremos mais pessoas podendo ser empregadas nesse setor. Então, quando a gente fala de educação domiciliar, a gente fala de casos específicos, de famílias específicas que realmente aderem a esse modelo, que, como você disse, não é fácil, não é para qualquer pessoa, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Não é para qualquer pessoa, é muito difícil a família fazer, não é algo simples, tem que mudar toda a sua rotina e ainda enfrenta diversos, como eu falei antes, conceitos pré-concebidos sobre o que é educação domiciliar. Quando eu propus o projeto, foi muito curioso, porque muitas pessoas se assustaram com o projeto e eu dei dezenas de entrevistas em rádio sobre isso. E as pessoas sempre repetiam as mesmas coisas, os mesmos preconceitos. Era muito engraçado isso, porque são mitos, são só mitos. O mais tradicional é, essa criança não vai ter socialização. Meu Deus, a gente não está falando de prisão domiciliar, a gente está falando de educação domiciliar. Essa criança, ela brinca na rua, ela tem vizinhos, ela participa da atividade, vai na igreja, participa de escoteiro, vai na natação, frequenta o clube. Essa criança, ela tem uma grande interação social. Ela só não vai para a escola, mas a criança não está presa em casa. Isso é achar que é só Isso é um mito. só interage na escola
é ter uma visão limitada do que é ser criança, né? Não, não é isso não. E é muito curioso, porque no Canadá foi feita uma pesquisa com alunos com pessoas que se formaram através de educação domiciliar, e essas pessoas se mostraram muito mais propensas a participar de atividades comunitárias e políticas. Então, pegaram grupos de estudos, pegaram grupos, selecionaram grupos e compararam e viram que as pessoas que frequentaram a educação domiciliar tiveram mais propensão a se envolver com assuntos comunitários. Então, não tem nenhum problema em relação à socialização. Isso é só desconhecimento. Mas os pais têm que enfrentar esse tipo de coisa. E tanto que, hoje em dia, tem muitos pais que falam comigo que eles que estão fora das estatísticas, porque eles têm medo ou vergonha de se expor como um pai educador. O que é um absurdo, né? Porque é um péssimo motivo. É um indício muito ruim do país que nós estamos, se nós temos uma família que tem medo de expor uma decisão que é familiar, que não está fazendo mal para ninguém, que é uma opção da família. Enfim, né? Que tipo de país nós estamos criando quando nós, por não gostarmos de algo, nós apontamos para o nosso vizinho e dizemos: você não pode fazer. É isso que a gente está fazendo quando a gente é contra a educação domiciliar. Quem é contra a educação domiciliar está olhando para o vizinho e dizendo: eu quero que o Estado proíba ele de fazer. Não está interferindo numa decisão sua. Essa pessoa está dizendo: eu não quero que o meu vizinho aqui faça, eu não deixo o meu vizinho fazer. Isso parece lógico? Não sei, não faz muito sentido para mim. Tá certo. Deputado, e hoje, as famílias que elas. Uma dúvida que eu recebi muito nas redes sociais a partir do momento que eu comecei a divulgar que nós teríamos essa conversa, uma dúvida que surgiu foi essas famílias que trabalham com a educação domiciliar, os filhos, eles fazem alguma prova, algum teste de conhecimento para provar que estudaram? Como que isso vai ser no futuro? Quando forem prestar um vestibular, tentar uma cadeira numa universidade, como é que vai ser isso? É, já, Você tem essa resposta? sim, Nós. já existe o Enseja, que é um exame aplicado a alunos que vêm de fora do país para de nivelamento. Esse exame pode ser tranquilamente aplicado aos alunos que são oriundos da educação domiciliar. Tranquilamente, tranquilamente. E além disso tudo, todo ano é possível que as secretarias de educação podem fazer os testes de nivelamento, inclusive no projeto de lei de minha autoria, isso está previsto. Então, as secretarias podem fazer o teste de nivelamento, não tem nenhuma dificuldade nisso. Inclusive, os alunos de educação domiciliar, eles desempenham muito bem nos testes de nivelamento. Se nós pegarmos os Estados Unidos, onde eu falei, é o grande parâmetro da educação domiciliar, os alunos que passaram por educação domiciliar, eles têm resultados, muitas vezes, em média, superior aos alunos que estudaram apenas na educação tradicional. Uhum. Deputado, esse projeto de lei da sua autoria, você apresentou ele em junho do ano passado, é isso? Isso. Não, em fevereiro. E ele agora ele está parado na Constituição de Educação, é isso? Na comissão de educação, isso mesmo. Ele está parado Tá. e, E infelizmente, qual é o parecer até então? Como é que a Comissão de Educação avalia esse projeto, deputado? olha, a presidente da comissão, ela representa, ela representa uma categoria que é contrário ao projeto, né? Ela é uma professora muito ligada ao sindicato dos professores, então ela tem uma posição muito contrária ao projeto, na minha opinião, uma opinião anti-liberdade, e ela, particularmente, ela é contrária. Mas eu entendo que aqui na Assembleia a maior parte dos deputados são favoráveis. Hoje em dia, pelas manifestações, pelo menos, que eu ouço em plenário, porque, como eu falei, gente, é uma questão de liberdade. É o seguinte, tudo bem, eu quero que você aí, que é contrário, me justifique isso. Você não quer fazer na sua família. Ok, não faça. Mas como é que você justifica intervir na família do seu vizinho? É muito difícil responder isso. É muito difícil, sim. Você pode até dizer: eu quero mesmo proibir o meu vizinho de fazer. Mas olha, é uma posição ousada, é uma posição corajosa. Você admitir isso publicamente: eu quero proibir o meu vizinho de fazer. Poxa,
Eu não sei, é difícil sustentar essa tese. Ainda mais quando já tem muito estudo na área, já é uma prática muito consolidada e, enfim, quem quiser conhecer sobre o tema vai perder todos os preconceitos. Uhum. Deputado, e qual a expectativa agora do trâmite nessa comissão de educação? Olha, eu espero que tramite logo, porque hoje mesmo, eu recebi uma notícia de que uma família em uma grande cidade de Santa Catarina, eu ainda não tenho confirmação se eu posso divulgar o caso ou não, eu estou tratando com a família, mas que uma grande cidade de Santa Catarina está sendo perseguida por um promotor que não vê a prática com bons olhos e entende que ele deve proibir a família de tomar decisões familiares e, e a família está sendo perseguida. Então, quer dizer, porque não tem uma lei que tire da marginalidade, porque essa é a palavra, essas famílias estão à margem da lei, tire essas famílias e coloque no abrigo da lei. Nós temos que aprovar logo esse projeto. Cada semana que a gente passa sem aprovar esse projeto é uma semana de angústia e aflição para as famílias que podem ser a qualquer momento perseguidas. Então nós temos sim que conseguir aprovar esse projeto logo. Infelizmente, como eu falei, esse projeto dos projetos da nova legislatura é o projeto mais antigo que está na casa. Ele sofre uma oposição ideológica muito forte, pontual, mas muito forte. Mas essa resistência está causando isso. Está causando aflições em famílias. Não é o Bruno Souza. Eu, particularmente, eu não faria educação domiciliar. Eu não teria condições de fazer isso. Não é a prática que eu adotaria. Não faria educação domiciliar. Mas eu não tenho coragem de olhar para o meu vizinho aqui e dizer que eu quero que o Estado persiga ele se ele fizer isso. Eu quero proibir meu vizinho de fazer. Eu quero apontar para ele e quero que a polícia vá lá proibir ele de fazer uma prática. Eu não tenho coragem de fazer isso. Então, então por isso que eu defendo tanto o projeto. E espero que ele seja aprovado em breve, né? Mas, infelizmente, está demorando. Teve um pedido de prioridade agora, meu. Eu fiz um pedido para que esse projeto tramitasse com prioridade, porque, afinal, mais de 2 anos tramitando, né? Mas, infelizmente, o plenário da casa recusou esse pedido. O que para mim foi um grande choque, porque eu fico imaginando como que um assunto desse não vai ser prioridade. Imagina a aflição de uma família que a qualquer momento pode sofrer com isso. Para mim isso é super prioritário. Se eu tenho catarinenses sofrendo com angústia, aflição, só porque não foi aprovado uma lei, gente, vamos aprovar logo então, não é verdade? E a Assembleia Legislativa, e é uma coisa que todo mundo tem que entender, nós não temos como proibir a prática. A prática já está acontecendo. A prática já acontece. Já acontece. A Assembleia não tem esse poder de proibir. Está acontecendo já. A única coisa que a gente pode fazer é tirar essas famílias da marginalidade. É desatrapalhar essas famílias. Por isso que eu tenho tanta urgência que a Assembleia aprove logo esse projeto. Tá certo. Deputado, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre sua atuação na Assembleia Legislativa, não só referente a esse projeto, mas como demais ações. Você fala muito de liberdade. Eu gostaria de destacar para quem nos acompanha, que talvez algumas pessoas aqui da região oeste não te conheçam. Você é de Florianópolis, não é mesmo, deputado? Isso. Foi eleito vereador em 2016 pelo PSB e em 2018 eleito deputado hoje pelo Partido Novo, não é mesmo? Isso mesmo? É isso mesmo. Eu, na verdade, eu sou de Florianópolis, mas minha família é toda de Concórdia. Então Olha só. viemos todos de Concórdia e eu vim nascer aqui em Florianópolis. Mas é isso mesmo, me elegi em 2016 como vereador, tive uma atuação sempre em defesa da liberdade, liberdade é a minha pauta. E com isso, em 2018 fui candidato defendendo essas mesmas ideias. Eu não tenho família de políticos, ninguém da minha família é político, eu não tenho padrinho político, nada disso não.
Eu sempre concorri como o azarão da turma e deu certo, fazendo campanha nas redes sociais, divulgando abertamente o que eu acredito. Eu tenho como filosofia defender o que eu acredito sempre, por mais polêmico que isso possa ser, como nesse caso da educação domiciliar, apanhei demais por causa disso, mas é o que eu acredito. E para mudar o que eu penso, não adianta me xingar, não. Tem que me trazer bons argumentos, porque me xingar nas. E um ponto que me chamou muito a atenção nas redes sociais é que você destaca como o deputado mais econômico da Assembleia Legislativa. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho sobre isso. De que maneira é gerada essa economia e quanto já foi gerado? Eu li que já passa de 2 milhões e 700 e 300 mil, é isso? 2 milhões e 400 mil. Nós, eu Olha só. acabei me tornando o deputado mais econômico da história da Assembleia Legislativa, porque quando eu assumi no primeiro dia, eu assinei diversos documentos, ofícios, abrindo mão de tudo que eu teria direito. Então, no primeiro dia de mandato, eu devolvi tudo. Tudo que eu teria direito, falei que eu não queria nada, então, abri mão de todos os auxílios, de todos os vale isso, vale aquilo lá, devolvi meu motorista, devolvi meu carro que eu teria direito, até a maquininha de café eu mandei embora. E aí comprei uma valitazinha bonitinha lá pro meu gabinete, lá eu comprei aquela bem simplesinha, mas faz um café gostosinho, tá tudo certo. A gente racha lá o café, cada um que toma, tu bota uma moedinha e no final da semana a gente compra pó de café e faz. Então eu não uso diárias, eu não uso passagens aéreas, não uso nada disso. E aí acabei que me tornei o deputado mais econômico da Assembleia. E para minha surpresa, porque nós quando fomos verificar, realmente a minha economia tinha sido a maior já registrada. Então, foi fazendo isso. A minha equipe também é a mais enxuta da Assembleia Legislativa. Eu tenho uma equipe muito aplicada e uma equipe de muito. Eu tenho muitos jovens na minha equipe, eu dou sempre muita oportunidade para gurizada, então todo mundo é bem novo, então também é um pessoal que está no começo da carreira, mas são pessoas engajadíssimas na pauta, entendem o que a gente faz. Para mim isso é muito importante, um senso de propósito uniforme na nossa equipe. Isso para mim é essencial, porque para que todo mundo entenda o que a gente está fazendo, porque às vezes a gente bate muito numa tecla e se a pessoa não entende por que eu estou fazendo isso, ela perde a motivação. Então eu preciso que todo mundo entenda o que é a defesa da liberdade de fato, quem está lá dentro, porque afinal nós queremos levar isso para fora do gabinete. Então eu preciso que dentro todo mundo saiba. E aí acabei construindo o gabinete mais econômico da Assembleia Legislativa, só que nem por isso menos ativo. Nós somos um dos gabinetes mais ativos da Assembleia Legislativa, um dos que tem mais pedidos de informação, mais fiscalizações ativas, mais projetos, mais emendas, enfim, a gente não para, não. E, deputado, um projeto que você tem que me chamou também muita atenção é o Você Fiscal, que incentiva as pessoas a serem fiscalizadoras do governo, dos atos públicos. Me explica um pouquinho melhor sobre esse projeto. Eu comecei em 2019, o Fiscaliza SC, que é um projeto que eu faço fiscalizações diretamente. Então eu já visitei, nós já mapeamos mais de 7 bilhões de reais em obras paradas ou licitações no estado de Santa Catarina que mereciam atenção. Desse total, eu já consegui trazer 300 milhões de reais de volta para o estado de Santa Catarina, devolverem resultados positivos através do Fiscaliza SC. Mas essa foi minha atuação direta. Eu cheguei, então com isso eu percebi que eu sozinho não conseguiria fiscalizar o estado inteiro e fiscalizar tudo que merece ser fiscalizado. Por isso, resolvi criar um programa de voluntariado, de fiscalização voluntariada, de voluntários que eu poderia tornar fiscais de fato. Abri esse processo seletivo, porque eu vou dar formação técnica para esses voluntários e, após isso, vou supervisionar a atuação deles no Estado. Eu abri um processo seletivo, imaginei que teríamos ali 30, 40, 50 inscritos, tive 244 inscrições. Então, de pessoas que querem fiscalizar Santa Catarina. E é isso que nós vamos fazer. A partir de amanhã, nós iremos começar a formar os nossos voluntários fiscais, para que eles possam fiscalizar os seus municípios e nós possamos tirar do gestor público aquele sentimento de
impunidade e de que ninguém o está observando. Não, nós não podemos conceder esse benefício, esse privilégio aos nossos gestores. Eles não podem se sentir não observados, se sentirem não vigiados, porque esse é um estímulo muito ruim ao desperdício do dinheiro público. Geralmente o desperdício vem daí, de pessoas que acreditavam que não estavam sendo vigiadas, que não estavam sendo observadas, que ninguém ia ver. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que, eles não podem. Quem quer desperdiçar o dinheiro catarinense não pode ter uma noite tranquila de sono. E esse projeto todo vai ser conduzido pelo seu gabinete, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Nós, como eu falei, nós temos uma equipe pequena, mas muito empenhada. E nós acreditamos muito nessa parte de fiscalização. Eu sempre entendi que minha função, muito mais do que atrapalhar a vida das pessoas, criando leis, é fazer boas fiscalizações, é entender o que o Estado faz com o dinheiro que ele nos toma. Uhum. Pessoas interessadas ainda podem participar, deputado? Infelizmente, nesse ciclo não. Nós encerramos as inscrições para esse ciclo, só que nós abriremos um novo ciclo em junho e julho. Nós faremos a formação desses fiscais e aí nós vamos abrir a oportunidade para os novos fiscais. Que eu quero muito que Santa Catarina fiscalize cada cidade do nosso estado, que a gente possa ter aqui uma cultura de fiscalização, de observância, porque nós não podemos esquecer o estado, o governo, os municípios, a prefeitura, eles não têm dinheiro. Quem tem dinheiro são as pessoas. A prefeitura usa o dinheiro que ela toma de nós. Então, o mínimo que nós podemos fazer é garantir e cobrar que esse dinheiro seja melhor aplicado. Você acredita, deputado, que esses crimes de corrupção que seguidamente e infelizmente a gente vê na imprensa se devem também a isso? Porque às vezes o povo vota, vai lá, escolhe seu candidato, mas não acompanha o que é feito? Também. Mas na verdade a corrupção tem raízes mais profundas que essa, né? Mas, por exemplo, mas fiscalizar dá muito resultado. Por exemplo, eu vi alguém comentando sobre os 33 milhões de reais. Essa foi uma denúncia que nós fizemos, que o meu gabinete fez. E eu no mesmo dia entrei com uma ação popular e consegui congelar os bens dos envolvidos. Então, o governo não tinha feito isso e eu entrei com a ação popular e congelei os bens de todos os envolvidos, né, naquele caso, garantindo que o Estado pudesse ter de volta ao menos uma parte desse dinheiro todo que foi desperdiçado, que foi enviado para diversos lugares. Então, funciona assim, fiscalizar, nós temos que fazer isso, mas logicamente a corrupção, isso é pontual, né? Eu chamo isso de abanar as moscas, né? Se você, se você tem um presunto, se você quer acabar com as moscas que chegam e ficam voando em torno de um presunto que está na janela, você não pode passar a vida inteira abanando só, né? Você tem que tirar o presunto da janela uma hora. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que mudar o terreno fértil onde a corrupção brota, nasce e cresce. E esse terreno fértil é um estado que nós temos hoje agigantado, um estado que faz coisas demais, que se envolve em muita coisa. Cada carimbo acaba sendo um grande incentivo, de alguma forma, à corrupção. Quanto mais burocrático é um Estado, mais ele tende também a ser corrupto. Para nós acabarmos com a corrupção, nós temos que tirar o presunto da janela e colocar ele na geladeira. Não adianta a gente passar a vida inteira abanando. Essas operações policiais são importantes, sim, só que elas são pontuais. Elas não mudam a estrutura que forma a corrupção. Elas apenas mudam o contexto, mas não mudam a estrutura. Para nós acabarmos com a corrupção estrutural, nós temos que mudar a estrutura, como ela acontece. E isso só vai acontecer se nós diminuirmos o tamanho do nosso Estado. E de que maneira, deputado, fazer isso? Afinal de contas, nós temos uma estrutura gigantesca. O governo do estado, ele cuida de muita coisa. E são muitas pessoas trabalhando, pessoas que têm seus problemas, que têm suas virtudes, também que não têm, pessoas de vários, com caráter, sem caráter, enfim.
Como se muda, deputado, essa estrutura? O grande desafio na política, eu estava enganado quando eu comecei. Eu achava, quando eu entrei na política, eu achava que o meu grande desafio era combater os maus. Não, o grande desafio na política é convencer os bons. Porque as pessoas que, bem intencionadas, que estão do outro lado, precisam fazer concessões, que precisam fazer sacrifícios para o Brasil mudar e melhorar, essas pessoas que são o grande desafio, porque nós temos que convencê-las a fazer isso. Por exemplo, nós temos que privatizar tudo que o Estado bota a mão na área econômica. Não faz sentido o Estado administrar empresa pública, não faz sentido o Estado administrar porto, não faz sentido nada disso. Mas, e as pessoas que trabalham, né? Você é a favor, deputado? Você é a favor da privatização de estatais? Todas, todas, todas. E então não faz sentido. E essas pessoas que trabalham lá, elas são pessoas boas, não são pessoas más. Eu acho que as pessoas más são a exceção, né? E o que a gente tem que. Só que é muito difícil convencê-las disso. Convencê-las a embarcarem num futuro inseguro, desconhecido, mudar a sua condição, mudarem a sua realidade. É muito difícil fazer isso. Mas nós precisamos. Se nós quisermos ir para um ponto melhor do que nós estamos hoje, nós precisamos. Por exemplo, nós temos no estado de Santa Catarina 30% do nosso orçamento ele é voltado para pagar, é a maior despesa do estado, ele é voltado para pagar a previdência. Nós gastamos o dobro com previdência do que gastamos com saúde. Faz sentido isso? Eu acho que não. Eu acho que não. A saúde atende 7 milhões de catarinenses, a Previdência 70 mil. Então, nós temos que mexer isso. Mas as pessoas que se aposentam pelo sistema previdenciário do Estado não são pessoas más, são pessoas boas. Só que o desafio é convencê-las de que, olha, nós temos que reformar a sua Previdência para que a gente consiga investir mais em educação. Esse é o grande desafio na política. Porque apontar o dedo para os maus, assim, essa é a parte fácil. Se você não tem telhado de vidro, se você não tem nada que possa ser usado contra você, como eu não tenho, isso não é desafio nenhum, isso é tranquilo. Eu aponto para um corrupto como eu aponto a padaria. Para mim isso não é problema. Agora o problema é o grande desafio é convencer as pessoas boas a fazerem os sacrifícios necessários. Isso sim é um desafio. E aí, claro, que a maior parte dos políticos prefere agradar a desagradar, né? Porque falar a verdade incomoda. E incomodar custa votos, e como político vive de votos, então o político geralmente não gosta de falar a verdade. Mas eu, como falei, entrei na política para falar a verdade. E mesmo que isso me custe voto, mesmo que isso me custe uma eleição, tudo bem. Se me custar, me custou. É a vida. Pois é, e deputado, e tem muita gente que comenta que, eu não gosto de política, eu detesto política, eu não gosto de político. Mas você acredita que sim, as pessoas precisam se envolver para entenderem e poderem cobrar? Olha, você pode até não gostar de política, mas a política vai te alcançar. Você pode ignorar ela, mas não pode ignorar as consequências dela, né? Então é melhor que você participe. Se você não gosta de política porque os políticos são isso, são aquilo, pensa que ao ignorar a política, você está justamente deixando esses políticos livres para fazer o que eles quiserem com você. Então se envolva na política, é necessário. Até porque quanto maior o entendimento de uma população sobre política, menor a chance de nós elegermos políticos demagogos, populistas, e nós conseguirmos ter um Brasil melhor. Fica possível, tá? Porque é agoniante, assim, é frustrante ver que todo mundo, no fundo, sabe o que precisa fazer para o Brasil dar certo. Todo mundo sabe. No meio da política, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Tem que diminuir o Estado, tem que ser mais eficiente, tem que privatizar tudo, tem que reformar a Previdência, todo mundo sabe. Só que o problema é que cada um está ali defendendo o interesse da sua categoria e aí nada se mexe. Então, quanto mais vocês que estão aí fora entenderem a política, mais vocês vão pressionar os políticos a fazerem as reformas necessárias. Todo mundo sabe que a gente precisa de uma reforma administrativa, todo mundo sabe disso, isso é consenso, ninguém discute isso. Até aqueles que fazem discurso contra sabem que é necessário. Então, quanto mais as pessoas entenderem de política, nós iremos exigir isso dos políticos. Por isso que nós precisamos que vocês entendam de política.
Tá certo. Deputado, vamos falar um pouquinho do Covid. Aqui na nossa região, o caso é muito preocupante. Os hospitais estão lotados. Chapecó, Xanxerê, Xaxim. Eu resido em Xaxim. A situação aqui é muito preocupante. E eu vi que a Assembleia Legislativa fez uma destinação de recursos muito importantes para o combate ao Covid. O que você pode falar sobre isso? Olha, primeiro eu vou apenas dar uma boa noite a todo mundo que eu estou vendo comentando aí. Eu não fiz isso antes, então me desculpem a minha falta de educação prévia, mas eu já entrei no assunto e eu gosto de debater, de conversar. Então me desculpem, uma boa noite a todos. Algumas pessoas eu vi que são amigos antigos. Temos aí também a minha colega de partido, a Manu Vieira, vereadora em Florianópolis. Pessoal, sigam Manu Vieira, nossa vereadora lá em Florianópolis, para vocês verem o que é uma vereadora atuante, uma vereadora comprometida com o que defende. Sigam ela, que vale muito a pena. A Assembleia fez essa doação, que eu gosto de colocar as coisas nos termos corretos, né? A Assembleia não doou nada, né? Quem doou foi as pessoas, porque a Assembleia não tem dinheiro próprio. A Assembleia não vende nada, ela não produz um produto para ter recurso próprio. O dinheiro que ela tem, ela tirou das pessoas, né? Assim como o governo, como o judiciário, como o Ministério Público. Todo o dinheiro que o governo usa foi tirado à força das pessoas. Então a Assembleia não devolveu nada. Quem devolveu foi as pessoas. As pessoas devolveram. E eu acabei devolvendo um pouquinho mais, porque a minha era a maior economia da Assembleia, né? Agora, a grande dúvida é entender o que o governo está fazendo com esse recurso. E inclusive, hoje, eu tive uma reunião com a minha equipe justamente porque nós estamos estabelecendo alguns parâmetros para analisar a fundo isso. Porque esse ano que passou, o governo de Santa Catarina deixou de pagar a dívida do Estado com a União num total de 1,8 bilhões de reais. Ele deixou de pagar isso porque esse dinheiro deveria ter sido investido no combate ao coronavírus. Eu quero entender agora no que o governo investiu. Primeiro, porque ele ficou sobrando aí quase mais de 1 bi ali. Então, e depois entender na parte que gastou, com o que gastou. Porque nós temos que entender agora se faz sentido estar faltando oxigênio como está começando a faltar. Hoje começaram os alertas, começou a faltar oxigênio. Isso é muito grave. Sim, sim. Mas como assim? 1 ano de crise e vai faltar oxigênio 1 ano depois? Qual foi a logística disso? Qual foi a previsão disso? Ninguém olhou isso antes? Outra coisa, e o leito de UTI? Faz sentido, 1 ano depois do início da crise, faltar leito de UTI? Com 1,8 bilhões de reais para investir a mais? Olha, eu não sei, eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que essa crise era para estar sendo melhor gerida. Eu não gosto de falar antes de ter o conhecimento técnico comigo, mas eu vou analisar e aí vou divulgar. Porque só dinheiro também não basta, né? Nós temos que ter uma boa estratégia de como combater o coronavírus. E 1 ano depois da crise ter começado, não é momento mais de estar fazendo a estratégia. Era para a gente estar já aplicando ela, né? Isso sem falar daqueles 33 milhões que a gente está esperando ainda, né, a solução. Sim, sim. Na verdade, como eu falei antes, os 33 milhões é uma outra parte muito triste disso tudo, né? E vocês podem ter certeza. Muita gente quer que isso seja esquecido. Eu não esqueço. Eu toda semana me atualizo sobre o caso. Tem dados que a gente não pode divulgar porque estão sob investigação. Só que eu estou sempre me atualizando, como eu falei. Eu fui o primeiro deputado a denunciar isso, congelei os bens dos envolvidos. Então, isso para mim é um caso quase pessoal, assim. De tão absurdo, ele não pode ser esquecido. Porque ele é emblemático, né? Ele tem um simbolismo muito grande. Porque tu imagina se isso ficar assim mesmo. E aí, o que vai acontecer? Os 30 bilhões ficou nisso mesmo. Eu acho que isso é muito ruim para a moral do catarinense, né? Sim. Você acredita, deputado, que esses 33 milhões vão ser ressarcidos algum dia aos cofres públicos? Infelizmente, eu acho que não. Eu não acredito, não. Não? Não, acho muito difícil esse dinheiro voltar,
porque a empresa que recebeu esse dinheiro, essas empresas não ficam com dinheiro em caixa, né? O que aconteceu ali foi que foi feito um pagamento antecipado, o que é, para não dizer que não existe isso, nós temos que dizer quase inexistente. Isso é muito, muito raro ter esse tipo de pagamento antecipado. Então foi feito um pagamento antecipado. Esse pagamento antecipado foi feito sem garantia nenhuma. A empresa, sabendo que não tinha condições de entregar os respiradores, o que ela fez? Ela recebeu esse pagamento e saiu distribuindo esse dinheiro. Nós mapeamos depósito da empresa vencedora, que, aliás, depois entre no meu Instagram, procura lá que vocês vão ver a foto da empresa vencedora. Nós mapeamos o pagamento da empresa vencedora para as empresas concorrentes dela. Algo extremamente, muito estranho, não é verdade? Por que você ganha uma licitação e faz depósito para as empresas que concorreram com você? Isso é muito estranho. Então a empresa saiu fazendo depósitos em um monte de contas, e isso vai dar um trabalhão danado para conseguir resgatar esse dinheiro. Por isso que eu acho que tão importante quanto resgatar é punir os culpados, né? Porque alguém assinou, alguém deu o ok, alguém deu o aval, isso não pode ficar assim, não. Uhum. E o trabalho agora é para punir essas pessoas envolvidas, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que encontrar punição para essas pessoas. A gente não pode admitir esse tipo de impunidade. Nós temos que mudar, sim, o terreno onde a corrupção floresce, mas a gente também tem que cortar as ervas daninhas. Então, a gente tem que cortar também isso aí. Eu não vou esquecer. Tá certo. Deputado, falando ainda desse tempo de pandemia, eu acompanhei nas suas redes sociais a questão da volta às aulas, que tem uma polêmica aqui no estado, porque o sindicato dos professores não gostaria que voltassem às aulas, gostaria que primeiro houvesse a imunização dos professores. Teve até uma tentativa de greve, não é mesmo, deputado? Mas aí parece que o sindicato voltou atrás. Enfim, Sim. como é que está a situação, deputado? Olha, eu espero que voltem logo as aulas, como estão voltando em diversos municípios. O Brasil foi o ponto fora da curva. Assim, você tem que fazer esse debate de forma racional. Não adianta fazer com esse debate com o estômago. Você não pode pegar a primeira opinião que vem do estômago e largar. Peraí, vamos analisar o que o mundo está fazendo. Vamos analisar para fora. Vamos olhar. Vamos olhar o que as associações médicas estão dizendo. Vamos olhar o que os estudos científicos estão dizendo. Vamos olhar o que a OMS e a Unicef estão dizendo. E todos são favoráveis ao retorno às aulas. Por quê? Porque as crianças, elas contraem menos e contagiam menos. Elas são muito menos suscetíveis ao vírus. As escolas são um dos locais menos prováveis de você adquirir o coronavírus durante a pandemia. Todos os supostos surtos que aconteceram agora na volta às aulas foram pessoas que contraíram o vírus em outro lugar. Talvez se estivessem na escola, não teriam contraído o vírus. Porque é um ambiente muito mais controlado do que qualquer outro aí fora. E os estudos indicam justamente isso. As escolas são menos perigosas do que os outros. E todos os países, eu não estou falando aqui de Europa não, tá? Eu estou falando de África. Vai lá e pega o mapa da volta às aulas na África hoje. Você vai ver 70% dos países já voltaram tão com ao normal. Então, os países se esforçaram para não fechar escolas. Aqui, nós nos esforçamos para fechá-las. Se nós pegarmos os países que têm uma média de renda parecida com a do Brasil, de renda per capita parecida com o Brasil, esse grupo desses países, eles ficaram, em média, 67 dias com escolas fechadas. O Brasil ficou mais de 240. Isso não faz sentido, gente. E isso só aconteceu porque havia uma pressão sindical que lutava contra o retorno às aulas. O sindicato da categoria não queria e não quer o retorno. Entretanto, os professores honraram a sua profissão de educadores e votaram em uma assembleia remoto, porque aí não há o constrangimento da assembleia presencial, né? Na assembleia presencial, ninguém ousa votar contrário. Na assembleia remoto, eles votaram 57% dos professores pelo retorno. Então, ou pela suspensão da greve, melhor dizendo, né?
mas esse foi o sindicato estadual. Tem muito sindicato municipal que quer começar a greve agora. E aí o Ministério Público tem que agir firmemente contra esse patrimonialismo sindical. Se nós temos um executivo que é o ente legítimo a decidir sobre a gestão pública, nós não temos uma instância superior ao executivo chamada sindicato para decidir que as escolas não voltam. Não funciona assim na democracia. O executivo decide uma diretriz e vai lá o sindicato e diz, não, essa diretriz não é válida. Não tem isso não. Isso não existe. Então, portanto, o Ministério Público tem que agir firmemente contra esses sindicatos que não quiserem retornar, e digo mais, contra os prefeitos que não quiserem retornar e cederem à pressão sindical. Tem casos, deputado, aqui em Santa Catarina, de municípios, prefeitos, que talvez estejam cedendo ao sindicato? Existem. A gente ouve falar, né, municípios onde as relações são mais pessoais, onde os sindicatos conseguem pressionar mais o prefeito. Então, às vezes, é mais fácil para o prefeito ceder ao sindicato, que é um grupo pequeno, do que fazer o correto. Isso acontece, infelizmente, no Brasil, correto. Acontece. O Brasil tem políticos demais e líderes de menos. E é isso, esses prefeitos não são líderes. Prefeito que faz isso, ele está governando com a sua aprovação e pensando na sua próxima eleição. Não está pensando em fazer o que é correto, infelizmente. Infelizmente. Deputado, nosso tempo já está quase acabando. Vamos encerrar, porque senão o Instagram derruba, né, nossa live. Deputado, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para essa conversa. E também muito importante, eu acredito, aqui para a nossa região, para a região oeste de Santa Catarina, que inicialmente nós falamos sobre a educação domiciliar, mas depois entramos em outros assuntos, porque, como te disse, a educação domiciliar é um assunto pouco discutido ainda aqui na região oeste. Apesar de que, quando eu comecei a divulgar que faria live contigo sobre esse assunto, eu descobri famílias de Chapecó, aqui pertinho, que já trabalham nesse modelo, que estão tentando fazer a educação domiciliar. Então, deputado, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, estou sempre à disposição, foi um prazer, eu adoro falar sobre esses temas, gosto de falar sobre política, acredito que nós vamos mudar o Brasil de forma descentralizada, orgânica. Não vai ser de cima para baixo não, gente, a gente não vai eleger uma pessoa que vai solucionar os nossos problemas, a gente tem que parar de achar isso, de achar que a gente vai eleger o cara certo e esse cara vai bater na mesa e resolver os nossos problemas. Não, os problemas do Brasil se resolvem de baixo para cima, fazendo conversas como essa aqui. Tá certo, deputado, muito obrigada e muito sucesso. Esperamos que logo aconteça a aprovação desse projeto da educação domiciliar. Amém, muito obrigado e uma boa noite para vocês. Obrigada, deputado. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa live e essa discussão muito especial. Até mais!